Eu vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.org. O nome do relato é Casa Estranha. Olá, meu nome é Silvia e eu sou de Portugal. O caso que eu vou contar foi me relatado pela minha mãe, pois quando aconteceu eu ainda era muito pequena, cerca de 3 ou 4 anos de idade, e por isso eu não me recordo. O que eu sei é que sempre coisas estranhas aconteceram comigo. Quando eu era pequena, dormia num quarto que ficava ao lado do quarto dos meus pais. Certa noite, a minha mãe acordou comigo chorando. Quando foi ver o que estava acontecendo, ela me encontrou sentada na cama, chorando. Mas eu dormi profundamente e eu nunca fui sonâmbula na minha vida. Quando a minha mãe perguntou por que eu chorava, acordei e meio grogue de sono disse: "O avô Florindo queria que eu fosse com ele." E dito isso, eu deitava para o lado e dormia. A minha mãe tomou o maior susto, pois o avô Florindo era o meu avô paterno e ele havia morrido quando meu pai ainda tinha uns 3 anos de idade. Como a minha avó paterna voltou a se casar poucos anos depois disso, nunca ninguém tinha me falado do tal avô Florindo. Até porque eu era bem pequena para que fosse tocado nesse assunto. A minha mãe achou aquilo tão estranho, mas pensou que a minha avó tivesse comentado qualquer coisa comigo acerca dele. E esqueceu o assunto, pensando que no dia seguinte iria perguntar à minha avó por que ela tinha falado do avô Florindo para mim. O caso começou a mexer mais com a minha mãe, quando ela falou com a minha avó e ela falou que não tinha falado nunca sobre o avô Florindo. A minha mãe perguntou para toda a família, ninguém tinha me falado sobre o tal avô. Então, se ninguém me havia falado do avô Florindo, como eu poderia falar dele? Muitas outras noites a minha mãe acordou comigo chorando. E sempre que ela chegava no quarto, eu estava sentada na cama, chorando, mas sempre dormindo. Ela tinha que dar um abanão bem forte em mim para que eu acordasse. Daí, quando ela perguntava o motivo do meu choro, eu sempre dizia: "O avô Florindo quer que eu vá com ele." Mas quando ela me perguntava como eu sabia do tal avô, eu não sabia responder. Tinha noites em que eu estava tão grogue de sono que nem respondia a pergunta da minha mãe. Voltava para o lado e dormia. Há mais ou menos 5 anos, nos mudamos para uma vivenda que meu pai fez unicamente para gente. Desde que nos mudamos, que eu sempre senti que aquela casa era estranha. Eu não sei dizer como, mas era estranha. Tinha alguma coisa diferente nela. A minha mãe não ligava, ainda gozava de mim, dizendo que era tudo coisa da minha imaginação. Mas o que é certo é que ela teve que dar a mão à palmatória quando coisas esquisitas começaram a acontecer a ela, e ela não conseguiu achar uma razão lógica para aquilo. Em uma certa noite, estávamos os 3 a jantar, quando as bocas do fogão lá de casa, que é elétrico, começaram a se acender, mas apenas a faísca, não lume, sem que ninguém estivesse mexendo em botão algum. Tivemos de desligar o fogão do quadro de eletricidade. Noutra noite foi o aparelho que a gente tem para tirar a umidade das divisões do banheiro que começou a funcionar sozinho, bem na nossa frente, quando fomos desligá-lo da tomada, pois ele não parava de jeito nenhum. Ele nem estava ligado na tomada, e aquela coisa não tem bateria alguma. Meus pais ficaram de olhos esbugalhados olhando o aparelho funcionar, até que ele parou. Há cerca de 2 anos, começaram a aparecer mãos marcadas nas paredes lá de casa. E quem levou o sermão fui eu. A minha mãe achava que eu era descuidada e colocava as mãos na parede, e que era eu que tinha que limpar. Eu achei estranha, mas mesmo assim eu limpei. Quando cheguei perto da parede e coloquei a minha mão por cima da que estava marcada na parede, para confirmar se era mesmo as minhas mãos marcadas, era outra, era muito mais pequena do que a minha, mas parecia mão de criança. Mas não havia crianças pequenas na família, para além do meu priminho, e mesmo que alguma outra criança fosse à minha casa, jamais alcançaria tão alta a parede, tendo em vista o tamanho da marca. O meu primo, hoje com 4 anos, não passava de um bebê de colo de 2 meses de idade. Mas eu achei que não valia a pena argumentar com a minha mãe, e por isso eu limpei de uma vez e não liguei pro assunto. Mas o que aconteceu? Novas marcas surgiram, agora no meu quarto, por cima da minha cama, e mais uma vez eu tive que limpar,
antes que minha mãe visse e me desse outro sermão. Eu tinha certeza absoluta de que aquelas marcas não eram minhas. Há cerca de 1 ano atrás, o meu primo, na época tinha 3 anos, e havia um baú que servia para guardar os brinquedos dele. Esse baú ficava guardado numa espécie de divisão pequena que tínhamos aproveitado na cozinha e que era onde estavam as camas, onde os cães dormiam à noite. Eu tinha acabado de ligar o alarme da casa e estava deitada na cama sem conseguir dormir, quando eu ouvi a porta da cozinha se abrir e pouco depois os cães subirem as escadas acima e entrarem no meu quarto. Eu tinha certeza que tinha fechado a porta da cozinha. Acordei a minha mãe e disse a ela que iria ver se havia alguém em casa e contei o que tinha acontecido. Desliguei o alarme, levei os cães de volta para a cozinha e antes de subir novamente, verifiquei todas as divisões do andar de baixo. Ninguém. Como poderia a porta da cozinha abrir sozinha, mesmo que fosse uma pessoa? E isso era impossível, pois o alarme funciona com um peso menos que 5 quilos. E meus cães, que são da raça Yorkshire Terriers, e cada um pesa no máximo 2 quilos. Os cães ladravam de certeza, logo a gente dava por isso. No dia seguinte, a minha mãe perguntou se eu ou meu pai tínhamos mexido no baú dos brinquedos do meu primo. Falamos que não. E ela disse que tinha encontrado um boneco grande que estava no fundo do baú em uma das camas dos cães. Ora, isso é algo estranhíssimo, porque além do baú estar fechado, o meu primo não ia lá à casa havia 2 semanas. Logo, ele não tinha desarrumado o brinquedo. Os meus cães nunca iriam buscar aquele boneco para brincar, pois era muito grande e muito pesado para eles. O boneco estava embaixo de todos os outros brinquedos de dentro do baú, pois meu primo nunca brincou com ele. Mas todos os outros brinquedos estavam da mesma forma de antes. Os cães nunca conseguiriam tirar o boneco de baixo de todos os outros brinquedos. 2 semanas mais tarde, um dos meus cães insistia em ladrar para a parede que ficava junto do tal baú. Desviamos tudo, pensando ser algum bichinho que tivesse escondido por ali. Mas não havia nada, e o cão continuava fixando o mesmo ponto vazio da parede, latindo freneticamente, e a gente não conseguia tirá-lo de lá. Outro dia desses, eu estava deitada. Era um sábado, e devia ser umas 10 horas da manhã. Eu estava sozinha, e a certa altura comecei a ouvir uma voz feminina subindo ao longo da escada, falando alto. Parecia estar falando com alguém, mas eu só ouvia a voz dela. A princípio, pensei ser a voz da minha mãe chegando do trabalho para vir almoçar, mas quando olhei o relógio, não podia ser minha mãe. Era cedo demais e ela nunca estava em casa aquele horário. Essa voz falava muito depressa e muito alto, mas não consegui perceber o que ela dizia, pois mais parecia um sussurro daqueles que a gente escuta, mas não entende o que diz. Só que alto. A voz subiu, entrou no meu quarto e parou em frente à minha cama. Mas quando eu tentei levantar a cabeça para ver quem era que estava ali no meu quarto, eu não consegui. Alguma coisa me empurrava contra a cama. Lembro que estava muito bem acordada e que me revirei toda na cama tentando olhar para quem estava no quarto. Mas eu não consegui. Eu sentia que tinha alguém ali olhando para mim e já estava ficando meio assustada até que, conforme subiu, aquela voz saiu do quarto, desceu as escadas e sumiu no piso de baixo. Mal consegui me levantar e desci as escadas, mas não havia ninguém e as portas e janelas estavam trancadas, como sempre. Outra coisa que eu estranhei foi os meus cães não estarem no quarto como sempre estão. Eles adoram aproveitar cada minuto para dormir junto. Estavam no quarto do 2º andar, embaixo da cama. Desde fevereiro de 2003 que eu comecei a desmaiar. Eu desmaiava de repente, do nada, sem ter tempo de me sentir mal ou de alguém do meu lado se aperceber de alguma coisa sequer. Eu simplesmente estava bem, normal, e de repente caía para o lado sem mais nem menos. Fiz todo tipo de exames possíveis e imagináveis, mas os médicos diziam que estava tudo bem comigo e que não sabiam por que eu desmaiava.
Talvez fosse tensão, mas eu nunca cheguei a sentir tontura, nada. As pessoas que estavam comigo quando eu desmaiava ficavam muito assustadas porque, segundo elas e segundo a minha mãe, eu ficava brava, de lábios roxos e com uma aparência esquisita. Muitas vezes acordava toda suja, pois eu vomitava enquanto estava desmaiada. Até que um dia, recomendada por clientes, a minha mãe foi comigo a uma senhora que recebe dentro dela um espírito que tem como função ajudar pessoas que têm problemas iguais aos meus ou mais complexos. Essa senhora descreve muitos objetos e divisões de minha casa, tal como os membros de minha família, sem nunca eu falar nada para ela. Através dessa senhora, eu descobri o motivo dos meus desmaios. Ela disse que eu conhecia um menino que havia morrido no incêndio. Através de uma descrição do menino e do lugar onde vivia, a minha mãe disse que realmente conhecia de vista um menino assim que morava num prédio perto do nosso e que esse menino morreu sufocado no incêndio que aconteceu em casa. No incêndio que aconteceu na casa deles quando ele e o irmão mais novo brincavam como isqueiro. O menino, o Paulinho, o nome dele, e o irmão não puderam ser salvos pelos vizinhos porque a mãe deles tinha ido a um café jogar cartas e tinha deixado eles trancados em casa, sozinhos. Eu nunca conheci esse Paulinho, tampouco o irmão dele, até porque quando isso aconteceu, eu ainda não tinha nascido. Mas segundo a tal senhora de que vos falo, o Paulinho é meu anjo da guarda e eu desmaio quando ando mais frágil psicologicamente ou fisicamente devido ao encosto dele. A voz que eu ouvi naquela manhã, a senhora, ou o espírito que encarna nela, disse que, antes de eu poder dizer sequer que era uma voz feminina, que era o menino que tinha levado uma avó dele para me conhecer, e que por isso eu não precisava ter medo deles, pois eles não me queriam mal. Não sei se o meu relato foi interessante ou não, pois eu visito muitas vezes esse site e já li muitas vezes outras histórias muito mais assustadoras, mas esta é a minha história. E é isso que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 18 anos de idade e ainda acontecem muitas coisas difíceis de explicar, mas fica para uma próxima vez. Quem quiser falar ou trocar experiências vividas aqui, fica aqui o meu contato. Esse relato foi enviado pela Silvia de Portugal e quem quiser o contato dela, vá lá no Casa Fantasma, tem lá, não sei, esse e-mail foi enviado muito antigamente. Tipo assim, 2002, 2003, né, que ela conta aqui. E é isso, gente, bem antigo, né? Ela fala que tinha 18 anos.